Seguimos para a nossa lição de número 3 desse quarto trimestre de 2024. Hoje nós iremos falar sobre as promessas de Deus para a igreja. Deixa eu te perguntar, você acredita em sinais sobrenaturais? Os sinais que Jesus falou que seguiriam os que creem, eles ainda acontecem nos dias de hoje? Podemos afirmar que a igreja de Cristo Jesus, ela ainda está com poder e autoridade para realizar sinais sobrenaturais e pregar o evangelho? Tudo isso nós iremos abordar hoje dentro desta lição de número 3, que está imperdível. Eu já te convido para você vir comigo. Vamos analisar alguns textos bíblicos, trazer aqui dentro da palavra de Deus a realidade para a igreja nos dias em que tudo começou, mas também a realidade para os nossos dias. O texto áureo da nossa lição está em Mateus capítulo 16 e versículo 18, que diz: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A verdade prática, ela vai trazer a seguinte proposta: as promessas de Deus para a igreja são gloriosas, promessas de vida eterna, de poder e glorificação do nosso corpo. Analisando o texto áureo e a verdade prática, nós vamos aprofundar isso aqui dentro dos 3 tópicos que a lição traz para nós hoje. Os objetivos da nossa lição são 3. O primeiro deles, apresentar as promessas de Deus para a igreja de Cristo. O segundo é pontuar o efeito das promessas divinas para a execução da grande comissão, missão da igreja no mundo. E o terceiro, conscientizar acerca das condições para vivenciar tais promessas. O primeiro tópico da nossa lição vai abordar a natureza da promessa de Deus para a igreja. Falaremos aqui sobre promessa de sinais sobrenaturais, a promessa de revestimento de poder e promessas espirituais para uma instituição espiritual. O primeiro subtópico da nossa lição, ele vai falar sobre a promessa de sinais sobrenaturais. Comenta aqui, você acredita em sinais sobrenaturais dentro da igreja? Você conhece alguém que já recebeu um milagre? Ou alguém que é usado por Deus para fazer sinais sobrenaturais? Veja que aqui nós vamos trazer 2 textos bíblicos que falam sobre essas questões. O fato é que Jesus disse, Mateus 28, 18 ao 20, ele disse lá, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O outro texto é Marcos 16, 15 ao 18, onde Jesus diz, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer, uma condição, for batizado, será salvo, mas quem não crer, será condenado. Então nós temos a condição. Aqui Jesus vai dizer, e estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Aqui nós temos uma fundamentação para esse primeiro tópico, esse primeiro subtópico. As promessas de sinais sobrenaturais. O fato é que hoje em dia existe a questão do cessacionismo. Pessoas que se dedicam a falar que os sinais que foram prometidos por Jesus eram somente para os dias da igreja primitiva. Aqui nós temos que analisar o quê? Que Jesus prometeu para os discípulos que os sinais seguiriam. E nós vamos ver dentro da história da igreja e dentro de Atos dos Apóstolos vários milagres acontecendo, várias situações em que o sobrenatural de Deus invade a esfera natural e grandes milagres acontecem. Para muitos nos dias de hoje, os sinais
que acompanharam os discípulos nos primeiros dias da igreja, eles ficaram lá. Mas o fato é que a igreja de hoje, ela precisa desse poder e dessa autoridade para que a palavra seja confirmada. Assim como os discípulos que iam anunciando e Jesus ia confirmando tudo que eles falavam, não somente o evangelho, mas também através de sinais. Pessoas eram curadas, transformadas, libertas. Agora vamos pensar numa questão bem atual. A influência maligna na vida das pessoas. Demônios que, através de brechas, entram na vida de pessoas e destroem. Jesus disse que nós expulsaríamos demônios. Essa é uma realidade nos dias de hoje. Demônios que invadem e destroem vidas precisam ser repreendidos em nome do Senhor Jesus. O fato é que a ação maligna nos dias de hoje só pode ser impedida ou destruída através desta promessa que Jesus fez para nós. Ou seja, no nome dele, nós teríamos autoridade para repreender essas ações malignas e libertar pessoas, ajudar essas pessoas a serem transportadas desse reino das trevas para o reino da luz. Você ainda acredita nisso hoje? Você acredita em sinais e prodígios nos dias de hoje? Você acredita que, em nome de Jesus, as pessoas são libertas, demônios são expulsos, pessoas que estão aí aprisionadas no vício, na prostituição, em tantas áreas aí que o inimigo age hoje? Você acredita que essas pessoas podem ser libertas em nome de Jesus? Deixe o seu comentário aqui. Terceiro subtópico vai falar sobre a promessa de revestimento de poder. Aqui nós vamos analisar o versículo 8 do primeiro capítulo de Atos, onde está escrito lá: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Aqui nesse versículo nós temos algumas verdades que nós podemos aplicar na nossa vida também nos dias de hoje. Primeiro nós temos que entender o quê? Que esse poder, ele não é do homem. Esse poder, ele vem do alto. Porque Jesus disse para os discípulos: vai descer sobre vocês o Espírito Santo. É algo que vem da parte de Deus. E serão minhas testemunhas. Para ser uma testemunha de Jesus, para proclamar todas as experiências que Jesus teve na terra, viveu, proclamar o evangelho da cruz, proclamar a ressurreição, proclamar o perdão de pecado, tudo que envolve o reino de Deus, precisa primeiro ter uma experiência pessoal com Cristo. Através de quem? Através do Espírito Santo. É disso que Jesus trata aqui, para que toda a terra seja impactada pelo poder do Evangelho, através do reino de Deus, que agora está entre nós, através da igreja, que tem uma função específica agora de proclamar, de ir, de ensinar, de curar, de transformar, de libertar pessoas do reino das trevas. Só tem uma forma, só tem uma maneira, e não é através do conhecimento humano, não é através do dinheiro e do poder do homem, é através do poder do Espírito Santo que desceu do alto. Aqui está bem claro no texto sobre essa promessa de revestimento de poder, essa capacitação para aqueles que iriam proclamar com poder e autoridade a palavra de Deus. Quando eles iam proclamando, Deus ia confirmando a palavra. Através de sinais, através de libertação, demônios eram expulsos, pessoas eram curadas. Todas as palavras que eles falavam, Jesus confirmava. Por quê? Porque esse poder, essa autoridade estava neles e por eles o Espírito Santo agia. Nós vemos isso em Atos dos Apóstolos. Então nós temos que ter em mente o quê? Que essa promessa de revestimento de poder, ela não ficou somente naqueles dias. Porque Jesus prometeu o quê? Que estaria todos os dias conosco.
não estaria somente com os discípulos naqueles dias. A promessa de que todos os dias estarei convosco é uma promessa que nos traz conforto, porque além de tudo que nós enfrentamos no nosso dia a dia, quando se fala de avançar, o reino de Deus avançar na terra através da igreja, nós temos que ter em mente o quê? Que não é pela nossa força, não é pela nossa habilidade, não é pela nossa eloquência, pela nossa oratória, pelos nossos cursos teológicos, não tem nada a ver com isso. Isso é muito importante. Porém, para que o reino de Deus avance através da igreja, só é possível através do poder do alto, poder do Espírito Santo na vida das pessoas. O terceiro tópico que nós vamos analisar são as promessas espirituais para uma instituição espiritual. Mateus capítulo 16 e versículo 18 está escrito: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aqui nós temos a palavra igreja, que no seu original significa eclesia. O termo eclesia é formado por duas partes, ou seja, ek, que significa para fora, e klesia, derivado do verbo kaleo, que significa chamar. Aqui então nós temos uma definição. Portanto, o sentido literal de eclesia é os chamados para fora, ou assembleia dos chamados. Aqui nesse terceiro tópico, é importante lembrar que não está falando de uma denominação específica. Está falando da Igreja de Cristo, uma igreja universal, igreja dentro das igrejas. E essa é a realidade, porque hoje, nos nossos dias, o que nós vemos são CNPJ, empresa. A realidade dos nossos dias é que existem muitas empresas que têm o nome de igreja, porque a igreja verdadeira de Cristo Jesus, ela tem poder, autoridade, ela tem milagre, acontece no seu ambiente questões sobrenaturais que determinam e cumprem o propósito da igreja, porque a realidade é a seguinte: nos dias de hoje nós estamos vendo muitas igrejas seguindo outros caminhos, outros propósitos, e isso é por causa da liderança. O homem, ele desvia muitas vezes o sentido e o propósito da igreja, porque nós vemos instituições hoje que têm o nome de igreja, mas que na verdade são líderes que eles se auto-intitulam como dono dessas igrejas. Então nós não temos aqui que falar mal dessas igrejas, mas é o seguinte: nós temos que ter em mente que a igreja de Cristo, ela não é a igreja do homem. O homem pode ter as suas artimanhas, o seu jeito de controlar as coisas, mas com Deus é diferente. Nós temos que crer nisso, que a igreja verdadeira de Jesus, ela existe, ela é universal, e ela está na terra para cumprir o seu propósito, cheio de autoridade, cheio de poder. A igreja é uma instituição espiritual, por isso a igreja não trabalha com armas carnais, sim espirituais. Nós temos que lembrar disso, porque nós vamos caminhando, nós somos a igreja de Cristo e nós vamos caminhando com Cristo, através de Cristo e do seu poder que ele nos dá pelo Espírito Santo. Nós caminhamos, nós pregamos, nós oramos, pessoas são libertas, pessoas são curadas, pessoas são transformadas. Não somos uma instituição somente na parte humana. Não somos uma empresa. Não somos um CNPJ. Não somos algo que o homem tem levado a igreja a ser hoje. Nós somos espirituais e nós temos armas espirituais para trabalhar na terra. O Senhor nos concede armas espirituais. Por isso temos que lembrar, através desse versículo, que é a igreja de Cristo. Promessas espirituais para um povo, uma instituição espiritual que trabalha na terra com armas espirituais. Segundo tópico, nós analisaremos as promessas de Deus para a igreja. Vamos falar aqui sobre a promessa de vida eterna, a promessa de poder e a promessa da glorificação do nosso corpo.
O primeiro subtópico vai tratar sobre promessa de vida eterna. Aqui nós vamos analisar 3 versículos bem importantes para uma compreensão melhor desse assunto. O primeiro deles é João, capítulo 3, versículo 36, onde Jesus vai dizer: aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Já tem. O fato é o seguinte, que muitas pessoas acham que vão ter a vida eterna somente depois da morte. Jesus está deixando bem claro aqui que aquele que crê já tem essa vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Outro texto está em João 17, versículo 3. E a vida eterna é esta. Qual é? Que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, crer no Filho é conhecer o Filho, conhecer o Pai. Outro versículo que nós podemos analisar aqui é a primeira carta do apóstolo João, capítulo 5, versículo 11 e 12, que diz: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. Olha só, Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então João também, em acordo com as palavras de Jesus, ele deixa bem claro que aquele que crê, aquele que acredita no Filho de Deus, esse já tem a vida eterna. Se você já tem o Filho, você já tem a vida eterna. Essa é uma promessa profunda e maravilhosa que nós muitas vezes não conseguimos imaginar, porque as pessoas temem a morte. E isso é algo comum em nosso meio, temer a morte. O que vai acontecer depois? As promessas de Deus são para a eternidade, mas aquele que crê no Filho hoje já tem a vida eterna. A vida eterna existe. O fato é que as pessoas irão provar da eternidade, todos nós. A eternidade com Cristo ou a eternidade sem Cristo. Essa é a realidade que nós temos aí revelada nas Escrituras sobre essa promessa para os dias futuros de toda a humanidade, de todo aquele, crendo ou não. Segundo subtópico, promessa de poder. Nós falamos um pouquinho no primeiro tópico sobre essa questão dos sinais sobrenaturais que iriam acompanhar aí a igreja. Agora, eu gostaria de lembrar com todos vocês a questão desse poder que Jesus dá àqueles que creem e aqueles também que são chamados. Veja que em Atos 2, 38 e 39 está escrito: e disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa, está falando aqui da promessa, vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Hoje em dia nós temos várias pessoas, teólogos, igrejas que não acreditam mais na continuidade dos dons espirituais, do Espírito Santo agindo. É um fato assim que é impressionante como as pessoas hoje estão assim pensativas sobre isso. Alguns deixaram já de acreditar que o Espírito Santo age hoje da forma que agia no começo da igreja. Eles limitam o poder de Deus, limitam como Deus age, como Deus trabalha. Irmãos, isso aqui é algo assim que não é aceitável. É impressionante como pode existir pessoas hoje que usam até a própria Bíblia para tentar provar que os dons, que tudo que o Espírito Santo operou na igreja primitiva não acontece hoje. E eles não conseguem ter fundamento para isso. Não conseguem por quê? Apesar de trazerem alguns textos bíblicos, nós vamos ver que hoje muitos milagres ainda acontecem. Hoje pessoas são transformadas, alcançadas, curadas. Eu conheço pessoas que receberam um milagre, foram curadas de câncer. Eu conheço pessoas que foram transformadas, a sua vida espiritual, a sua saúde, tudo. Por quê? Porque o Espírito Santo ainda age. Nós temos que ter em mente o quê? Que esse poder ele não acabou, não cessou.
Para os cessacionistas de hoje, a ideia é que o Espírito Santo ainda age, mas só para salvar. Não age curando, não age libertando. Então, questões como um demônio que age na vida da pessoa, isso aí não existe. Isso aí não tem como acontecer, não tem como ser liberto, não tem como ser curada. Uma enfermidade, pessoas que estão desenganadas pelo médico. Muitas vezes, quantos e quantos testemunhos eu já ouvi, você já deve ter ouvido, de pessoas que foram curadas, transformadas, porque o Espírito Santo ainda age hoje e age através de outras pessoas. Quem? Aquele que ele chamou. Um texto que eu quero também trazer aqui, e muitas pessoas se perguntam, mas hoje parece que o Espírito Santo não está mais agindo da mesma forma, nós não vemos tantas curas, não vemos tanta libertação, e por aí vai. Eu quero trazer um texto aqui para lembrar como que os discípulos tratavam disso. Veja, Atos 13 e 12. E quando Pedro viu isso, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? Atos capítulo 3 é bem conhecido, fala da cura daquele homem que estava à Porta Formosa, quantos anos ali pedindo esmola, sem ter restauração da sua saúde. Pedro aqui deixa bem claro um princípio. Nós não podemos, através da nossa santidade, da nossa maneira de ser, de querer mostrar a nossa religiosidade, isso não vai interferir, não vai resolver. O fato é que, em nome de Jesus, ele foi restaurado, o Espírito Santo deu autoridade para Pedro e João, e eles foram usados por Deus para levantarem aquele homem. Deus trabalha ainda assim hoje. Deus age através de vida de homens e mulheres que se dedicam a Ele, que foram chamados por Ele para fazer a obra na terra. Além de pregar o Evangelho ser confirmado por sinais e maravilhas. Existem muitos milagres nos dias de hoje. Precisamos crer nisso. E o fato interessante que eu destaco aqui também é a questão de Pedro falar: por que vocês estão olhando para nós? Nós não podemos fazer nada. Nós não temos nada. Porque o que aconteceu ali foi através do nome, o nome de Jesus. Foi através do nome. A promessa que Jesus fez se cumprindo na vida dos discípulos. E hoje essa promessa se cumpre na vida da igreja também. Porque através do nome de Jesus, pessoas são curadas, pessoas são libertas, pessoas são transformadas. Essa é uma realidade que nós temos que lembrar e crer. Mas também lembramos aqui que o homem não pode fazer nada sem a obra do Espírito Santo, a autoridade concedida por Deus. Essa é a realidade. No terceiro subtópico, nós vamos falar sobre a promessa da glorificação do corpo. E, para isso, vamos analisar aqui alguns textos dentro da primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, do 35 ao 54, que fala do corpo glorificado. O primeiro ponto que eu gostaria de analisar aqui é o versículo 36 até o 38. Veja, semelhança com a semente. Assim como a semente precisa morrer para dar origem a uma nova planta, Paulo explica que o corpo atual também deve morrer para que surja um novo corpo glorificado. Então está lá no versículo 36 até o 38. Outra situação que Paulo fala aqui também é do corpo corruptível com o corpo incorruptível. Paulo trata aqui, o corpo que temos hoje é corruptível, ou seja, sujeito à fraqueza, à doença e morte também. No entanto, o corpo que receberemos na ressurreição será incorruptível, glorioso e imortal. Paulo trata no 42 até o 44. Esse corpo será imune à morte, à deterioração e às limitações físicas que experimentamos agora. Outro ponto está no versículo 44 e também 49. Corpo natural versus corpo espiritual. Paulo fala de um corpo natural, psíquico, e de um corpo espiritual. O corpo que temos hoje é adaptado à vida terrena, mas o corpo espiritual será adaptado à eternidade. Ele enfatiza que assim como fomos feitos à imagem
do homem terreno, Adão, seremos também feitos à imagem do homem celestial, que é Cristo. Outro ponto é a transformação final. No final dos tempos, quando Cristo retornar, aqueles que morreram em Cristo serão ressuscitados com corpos glorificados, e os que estiverem vivos serão transformados instantaneamente. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. O corpo mortal será revestido de imortalidade. Paulo responde à pergunta: como ressuscitam os mortos? Paulo também fala: e com que corpo, né, eles virão? Então aqui dentro do capítulo 15 é muito importante lembrar essa questão dessa promessa para um corpo glorificado. No terceiro tópico, nós vamos falar sobre condições para viver as promessas de Deus. Assim como os discípulos, nós devemos o quê? Crer nas promessas de Deus e esperar pelo seu cumprimento, com paciência, né? Nós precisamos ser o quê? Fiéis em nossa caminhada, confiando que Ele nos capacitará para realizar tudo aquilo que Ele tem para realizar na sua obra através das nossas vidas. Nós também precisamos fazer o quê? Obedecer. As orientações de Deus é fundamental, mesmo quando tudo parece não ser o certo. Aqui é um desafio muito grande para nós hoje, na nossa caminhada. Obedecer a Deus mesmo quando tudo parece estar sem direção, sem solução, sem uma clareza. Nós temos que permanecer obedientes à palavra de Deus. Nós sabemos que dentro das Escrituras, vários homens foram obedientes dentro do contexto que eles estavam, como Daniel, como Sadraque, Mesaque, Abednego e tantos outros nomes, são vários. O fato é que nós temos que crer, nós temos que ser fiel e nós temos que obedecer. A nossa religiosidade, as aparências de hoje em dia, não quer dizer que nós tenhamos algo aí de especial, algo a mais que os outros. Nós temos sempre que ter isso em mente. O Senhor nos chamou para uma grande obra nessa terra. E essa obra, ela é movida pelo Espírito Santo, pelo revestimento que Ele deu a cada um de nós no seu Espírito. E eu quero deixar aqui um texto que ele é bem conhecido também. Porém, ele relata que os discípulos viveram essa experiência porque eles creram, porque eles foram fiéis e obedeceram. Jesus disse lá, capítulo 24 e 49, eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Jesus faz aqui uma promessa. Aí Jesus pede, fiquem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. O fato é que os discípulos, eles esperaram em Jerusalém até que a promessa do alto chegou. Ou seja, eles creram em Jesus, creram nas palavras de Jesus, eles foram fiéis a Jesus, esperando, aguentando firme ali, para quê? Para que eles recebessem essa promessa e que tudo aquilo que Deus prometeu se cumprisse e eles fossem, então, evangelizar o mundo, proclamar o reino de Deus na terra. Nessa lição, então, nós podemos analisar aí, as promessas de Deus para a igreja. Claro que o assunto é muito amplo, então foi limitado, porém, nós tivemos uma noção aí. E o principal, nós temos que crer que o Espírito Santo ainda age nos dias de hoje. Essa promessa é para a igreja hoje e todos aqueles que creem nessa promessa são impactados pelo poder do Espírito Santo. Se você chegou até aqui, não se esqueça, se inscreve aqui no nosso canal, curte esse vídeo, comenta, compartilha com alguém e que você seja abençoado por Deus até a nossa próxima aula, se Deus assim permitir.